Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo. Mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo a respeito da retenção seminal. Muito cuidado com a atração feminina, meu garoto. Porque a atração feminina, ela pode te colocar em apuros, meu garoto. A atração feminina, ela pode te colocar em problemas. Lembre-se que as mulheres operam segundo os seus sentimentos. Quando os sentimentos da mulher se afloram, ela se torna totalmente irracional. Ela vai se deixar levar pelos sentimentos. Então, quando você começa a praticar a retenção, naturalmente você começa a se tornar uma pessoa diferenciada. Sua energia aumenta, seu campo vibracional se expande e os primeiros seres que irão perceber essa tua alta energia são as mulheres e os animais. E por último, os homens. Então, as mulheres vão perceber essa tua energia. E essa tua energia exalada de você vai aflorar os sentimentos femininos. A hipergamia feminina vai ser ativada, fazendo com que ela se sinta atraída por você. E uma mulher, quando se sente atraída, significa que ela está totalmente dominada pelas emoções. Perceba que a atração feminina vai fazer com que você atraia não só mulheres solteiras, mas todos os tipos e todos os estados civis das mulheres. Mulher casada, mulher solteira, mulher divorciada, mulher viúva, não importa. Mulher profana, mulher que está operando no sagrado feminino, não importa, meu garoto. Você vai atrair todo tipo de mulher. E é aí que está o problema, porque estamos vivendo em um mundo em que a atual situação do mesmo está extremamente profana. Infelizmente, a maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, estão dominados pelo ego, pelo seu lado profano, pelo seu eu falso. Entende? Então, quando você começar a causar essa atração nas mulheres, provavelmente a maioria das mulheres que se sentiram atraídas serão mulheres que estão numa baixíssima frequência, meu garoto. E é aí que o problema mora, porque se por acaso essa mulher for comprometida, ela não vai querer saber do estado civil dela, ela simplesmente vai se deixar levar pelas emoções e pode acabar causando ciúmes para o companheiro dela, pelo fato dela estar se sentindo atraída por você. Falo isso também por experiência própria, meu garoto. Em 99% das vezes em que eu percebi que alguma mulher estava atraída por mim, nesses 99% eram mulheres comprometidas. Agora imagine se eu não estivesse no controle da situação, com a libido controlada. Eu poderia ter me arrebentado por conta disso. Então muito cuidado com esse tipo de situação. Muito cuidado com a atração feminina. Não se deixe levar nem se fascinar por conta disso, porque é natural que no começo você fique se achando, nossa, as mulheres estão me olhando diferente, os olhos dela brilham de uma forma mais reluzente quando estão interagindo comigo, nossa, quando eu vou na academia as mulheres ficam dando permissão de abordagem, passam a mão no cabelo, ficam me encarando, ficam comentando com a amiguinha, cochichando, começam a querer realizar um determinado exercício físico na minha proximidade, tudo para receber validações, mas é aí que está o problema. Não olhe, meu garoto, não direcione a sua visão para ela, muito menos se fascine com a atração feminina, porque se você se deixar levar, você vai se arrebentar. Não adianta, é inevitável. Simplesmente se afaste e desapegue da atração feminina, senão ela vai te colocar em situações desagradáveis. Vou até contar uma história que ocorreu comigo. Um belo dia o Cairo estava na academia treinando, não lembro se era bíceps ou tríceps, e do meu lado tinha um rapaz que estava com a namorada, né? Treinando também, e a namorada dele estava do outro lado da academia. E do nada, não foi a primeira, nem segunda, nem terceira vez, ela meio que viu a minha presença. Eu não sabia que ela tinha namorado na época, porque nas primeiras vezes que ela praticava exercício lá na academia, ela não ia com o namorado. Depois que o namorado dela começou a treinar. Então a gente já tinha trocado alguns olhares, digamos assim. Mas aí quando eu vi que tinha namorado, eu peguei o beco, me afastei. Então nesse dia ele estava treinando do meu lado
e ela viu que a gente estava treinando e do nada, coincidência, ela saiu de lá do outro lado da academia e veio treinar entre o namorado dela e eu. Isso mesmo, o namorado dela estava mais ou menos uns 2 metros de distância de mim e ela ficou treinando entre o namorado dela e eu, treinando tríceps em pé. E ela é muito bonita. E não foi a primeira vez que ocorreu isso. Diversas vezes eu percebi que quando eu ia realizar algum exercício físico, ela fazia, de alguma forma, ela ia realizar um exercício físico também na minha proximidade. A academia totalmente vazia, mas ela ficava na minha proximidade, tipo para que a minha visão panorâmica conseguisse enxergar ela, entende? E eu percebi que sempre que ela vinha treinar na minha proximidade, o namorado dela percebia e ia treinar próximo dela também. Acho que ele se sentia ameaçado, não sei. E sempre que ocorria isso, eu virava o rosto e fugia da tentação do mal. Por quê? Porque as mulheres são seres emocionais. Elas acabam se deixando levar pela emoção, e sempre que você se deixa levar pela emoção, você se torna irracional de certa forma. Você está agindo ali de forma instintiva. Então eu simplesmente fugia do problema. Isso é apenas um dos acontecimentos que eu experienciei. Fora as vezes que eu ia para um bar com os amigos e mulheres comprometidas ficavam olhando para mim e fazia assim, ó. Eu simplesmente fugia, mano. Fugia da tentação do mal. Por quê? Eu já estava com uma certa experiência em retenção, já tinha passado pela fase da busca de validação, querer me aparecer para as mulheres, principalmente na academia, porque é uma fase, meu garoto. Todo mundo vai se fascinar por esse momento, mas com o tempo você vê que não vale a pena, é apenas um gasto energético, perca de tempo e que pode ainda te colocar em situações desagradáveis, brigas, discussões, relacionamentos, interação com a mulher, e daí ocorre o desperdício seminal, e aí você baixa sua vibração, baixa sua consciência, começa a ficar apegado, e para voltar à jornada é uma luta. Então, para evitar toda essa confusão, simplesmente tome cuidado com a busca de validação e fuja da tentação, meu garoto. Quando a menininha começar a aparecer ou se aproximar de você, por exemplo, na academia ou em qualquer lugar que você esteja, e você perceber que ela está buscando validação, o que é natural do feminino, buscar validação, você simplesmente vira o rosto, ou então simplesmente se afasta, porque onde você coloca o seu foco, você está direcionando a sua energia e nutrindo informações para a sua mente. Se a mulher começa a se validar perto de você e você fica olhando para ela, babando, observando as curvas corporais, a voluptuosidade, o magnetismo da mulher, você está o quê? Enviando energia, colhendo informações para a sua mente. A tua mente vai começar a nutrir e ruminar aquela imagem, o corpo feminino que você ficou observando. Então você está nada mais nada menos do que sendo drenado. Isso mesmo, a mulher nem precisa olhar para você. Só o fato de você ficar olhando a mulher e cobiçando ela, desejando, você já está abaixo na sua frequência. Você já está entrando na frequência da escassez, porque quando você deseja algo, significa que você não tem esse algo. E se você não tem algo, é porque você está na frequência da escassez. Então, evite ficar olhando, principalmente desejando a mulher. Admirar é uma coisa, desejar é outra. Quando você deseja, você baixa demais a sua vibração. Você começa a ser vampirizado. E a mulher começa a se alimentar, mesmo que ela não esteja vendo você olhando para ela. Mas ela sente, o sexto sentido dela é extremamente aflorado. Ela começa a perceber que está sendo vista por alguém. Porque ela sente a autoestima dela sendo elevada. Você está sendo vampirizado e ela nutrindo a sua energia. Simplesmente porque você está olhando. E o pior de tudo, você não está apenas sendo drenado energeticamente, mas você está nutrindo a sua mente com imagens voluptuosas, digamos assim. Imagens sexuais, que vai ocasionar provavelmente uma poluição noturna, de tanto você ficar olhando mulheres olhando o corpo feminino, vai causar essas poluições noturnas, ou então você pode até acabar recaindo, desperdiçando a sua semente através da masturbação, o onanismo. Então, meu garoto, muito cuidado com a atração feminina, porque ela pode te colocar em apuros. Porque a mulher, quando se sente atraída por alguém, ela não quer saber se ela é comprometida, ela não vai pensar dessa forma. Ela simplesmente vai se deixar levar pelas emoções, aí depois que ocorre o ato, ela, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí que ela cai na real, mas aí já é tarde demais. Então, para evitar essa situação desagradável, corte o mal pela raiz, fuja da aparência do mal.
Percebeu que uma mulher está buscando validação? Simplesmente compreenda que aquilo não é agradável para o seu lado espiritual, porque se você se deixar levar, você vai aflorar o ego e enfraquecer o seu nível espiritual. Então você simplesmente vira o rosto, ou então simplesmente se afasta, meu garoto. É o melhor a se fazer. Isso vai evitar possíveis poluições noturnas, vai evitar desperdício seminal através de masturbação e também vai evitar situações desagradáveis, uma confusão com o namorado, com o marido dela. Ou então se afastar também da possibilidade de você se envolver com ela de forma casual, que vai te corromper da mesma forma. Continue praticando a retenção seminal, porque é o melhor a se fazer, meu garoto. Principalmente nesses tempos tenebrosos em que estamos experienciando. A cada dia que passa, o ser humano está reduzindo o seu QI, o nível de inteligência, se tornando cada vez mais inconsciente por conta da vida extremamente confortável, dopamina barata, relações sexuais cada vez mais fáceis, cada vez mais banais. Então se afaste dessa esbórnia do mundo, meu amigo. É o melhor a se fazer. Todo esforço vai se transformar em recompensas espirituais, tesouros, como já dizia Jesus Cristo, juntando tesouros no céu, onde não há traça, não há ladrão, não há ferrugem e nem Jezabels, pessoas profanas. Então é aí que você tem que juntar os seus tesouros e não ficar se tornando um escravo de validação. Nossa, a mulherada está interessada em mim, a menininha está vindo aqui em casa, ela disse que eu sou incrível, que eu sou o cara, que eu sou viril, que eu sou másculo, que eu exalo energia diferente. Mano, não cai nessa, meu garoto. Ela está apenas te bajulando, aflorando o teu ego para você ficar se achando. E aí você pode cair na armadilha, meu garoto. Caiu na armadilha, já era. Perdeu o sêmen, naturalmente você vai nutrir a mulher, ela vai ficar extremamente energizada e você esgotado. Lembre-se, a retenção seminal, ela te proporciona vida, mas o desperdício do sêmen te proporciona a morte espiritual, a desconexão com o Altíssimo, a sua prioridade de vida. Lhe desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, abundância, tudo de bom na sua vida, meu garoto. Principalmente domínio próprio, meu garoto. Fuja da aparência do mal. Quando vê a menininha olhando demais pra você, não vai brincar com o olhar, mano. Porque a mulher, ela lança os seus feitiços através do olhar. Você vai adquirir durante a jornada um forte contato visual, mas não quer dizer que você vai ter que ficar encarando as mulheres que você entra em contato. Porque se você ficar olhando demais, você vai ser enfeitiçado, meu garoto. E depois que o feitiço da mulher entra na tua mente subconsciente, você vai passar dias e dias, meses e meses, até anos pensando na abençoada. Tudo por conta de um simples olhar. Caiu na armadilha feminina. Então, fuja da aparência do mal. Continue praticando a retenção seminal. Vire o rosto durante as tentações do mundo. Até a próxima, se Deus nos permitir.